Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe. Quantos estão felizes com Jesus? Quem pode dizer Deus é bom para mim? Quase me convenceu. Quem pode dizer verdadeiramente Deus é bom para mim? Deus é muito bom. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Estamos aqui nesta noite para celebrar a bondade do Senhor. Gratos a Ele, gratos a Ele, gratos a Ele. Sem sombra de dúvidas, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, o Senhor nos consolou. Quem foi consolado pelo Senhor nesse tempo? Glória a Jesus. Até aqui o Senhor proveu. Quem experimentou grande provisão da parte do Senhor? A pergunta de Jesus para os seus discípulos: porventura lhes faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Deus cuidou. Amém. E nós estamos aqui para celebrar a sua bondade, celebrar o seu favor, o seu cuidado. Ele diz que é pai, ele cuida dos seus. Eu conversava com alguns pastores no decorrer desse dia, mensagens, felicitações, palavras proféticas a respeito do ano que vem. E eu falava com eles, com alguns pastores amigos, e disse assim, sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano muito bom. Não sei se você concorda comigo, mas para mim 2020 foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom, sabe por quê? Porque foi um ano em que Deus nos levou para o deserto, para saber aonde estava o nosso coração, e para mostrar a todos nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Foi um ano, irmãos, que nós experimentamos o consolo, nós experimentamos o livramento de Deus. Se aqui estamos, aleluia, porque nós experimentamos livramento de Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem está aqui, quem pegou Covid nesse ano? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha. Quem pegou? Glória a Jesus. Esses é os que sabem, né? Os que fizeram o teste. Gente, mas glória a Deus, pouquinha gente, né? Experimentar, então aqui estão vivos. Quem não pegou, né? O resto aí. Mas mesmo assim experimentamos grandes livramentos da parte do Senhor. Amém? Irmãos, entendemos que o Senhor, Ele é aquele que dá vida e aquele que tira. Foi o ano também que Deus resolveu recolher alguns. E nem por isso Ele deixou de ser bom. E nem por isso Ele deixou de ser Pai, deixou de ser Deus. Um ano em que o Senhor nos levou a adorá-lo independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Um ano em que nós experimentamos a presença de Deus de uma forma tão ímpar, tão singular e tão pessoal. Aqueles momentos lá no quarto que você estava sozinho, ou quem sabe você estava arrumando a casa sozinha, as lágrimas vieram e o Espírito Santo disse, eu estou contigo, eu estou aqui, aleluia, eu te animo, eu te fortaleço. Alguns pensaram em desistir, mas o Senhor veio, tomou pela mão direita, como Ele sempre faz, e disse assim, filho, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te animo, eu te tomo com a minha destra, levanta-te, bora, vamos prosseguir, acabou ainda não, amém? Acabou ainda não, irmãos. 2020 foi só uma preparação para o que vai acontecer em 2021, posso ouvir um glória a Deus? 2020 o Senhor estava preparando a gente, moldando a gente, forjando a gente, para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, porque 2021, fala comigo, ano de colheita. E qual é a colheita que Deus espera fazer através das nossas vidas? Abra comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35.
Esse ano, enquanto vocês encontram aí 9:35, foi um ano em que nós percebemos que verdadeiramente o homem faz planos, mas os que prevalecem são os planos de Deus. Sim ou não? Quem teve que desmarcar agendas? Quem teve que desmarcar algumas viagens aí que estava certa de ir, né? Aleluia. O fato de nós estarmos aqui hoje, aqui na igreja, foi também um desmarcar de agenda. A gente tinha feito um plano, mas Deus fez outro. Mas estamos aqui celebrando a bondade do Senhor. Os planos que vão prevalecer são os planos de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, sem direção, sem norte. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10, versículo 1. Por mais que esteja dividido em capítulos, é a continuação da mesma história. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Feche os teus olhos um instante, coloca a sua mão direita à altura do seu coração. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, por me dar esta oportunidade de estar em sua casa e poder, Senhor, te adorar, te exaltar, te bendizer por todos os benefícios que o Senhor tem feito para a minha vida, para a minha família. Obrigado, Senhor, porque nesta noite eu posso me assentar aos seus pés e aprender com o Senhor. Jesus, fale comigo, me ensine nesta noite a tua palavra. Senhor, tu és o meu pastor e eu quero ser conduzido pelo Senhor nesse ano que logo mais estaremos adentrando, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um ano em que eu viva direcionado em todo o tempo pela sua voz, pela sua palavra. Que os meus olhos sejam abertos para contemplar o verdadeiro propósito do Senhor para a minha vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Esse texto, parafraseando com João capítulo 4, versículo 35, que é o versículo tema, a palavra profética e direcionada de Deus para as nossas vidas. Levantai os olhos e olhai para os campos, pois os campos já estão brancos, estão prontos para a colheita. Por que que Jesus diz que os campos estavam prontos para a colheita? O que seriam esses campos? E o que seria essa colheita?
E por que Jesus estava dizendo que esses campos estavam prontos, estavam preparados para a colheita? Em que contexto ele disse isso? Às vezes nós imaginamos que o contexto de uma grande colheita, e a colheita que eu quero dizer nesta noite, do direcionamento de Deus para as nossas vidas, por mais que o Senhor suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, e também colheremos grandes bênçãos materiais, mas a colheita que o Senhor está direcionando a sua igreja, está despertando a sua igreja para voltar os olhos, é a colheita de almas, a colheita de vidas para o Senhor, pois os campos já estão preparados, os campos já estão brancos, os campos já estão no ponto. Aí a gente imagina, para a gente entender em que contexto foi isso. Foi um contexto de grande avivamento, de grande despertar. Foi um contexto em que os líderes religiosos buscavam a Deus de uma forma tremenda. Foi um contexto em que estavam todos unânimes, unidos em um propósito, ganhar vidas, anunciar o reino de Deus. Não. Na verdade, quando a gente olha, a gente via muitas discordâncias, líderes religiosos buscando seus próprios interesses, buscando estabelecer o seu próprio nome, lutando por posições, lutando por títulos. Um momento em que a religião estava muito ligada com a política, e o poder atraía o povo, atraía esses líderes, e muitos deles se corromperam por causa disso. A igreja, na verdade, estava meio que perdida. O próprio Jesus disse, estavam cansados, estavam desanimados, e estavam meio que perdidos, ovelhas que não tinham pastor. O contexto que eles viviam era um contexto em que eram subjugados por Roma, não tinha tanta liberdade, era uma liberdade limitada, um desejo muito grande de que viesse o tempo em que o Messias viria e estabelecia o seu reino, e eles imaginavam em ser livres, mas eram dominados, limitados, estavam ali, quando buscavam na religião, não encontravam resposta para as suas questões. Então Jesus veio nesse contexto, em que ele encontrou muitas pessoas desanimadas, em que ele encontrou muitas pessoas cansadas, em que ele encontrou muitas pessoas aflitas, muitas pessoas perdidas. Então ele rodou por todas as cidades, rodava por todos os lugares e pregava o reino, pregava a palavra de Deus, pregava a esperança. E de repente ele volta para os discípulos e diz para os discípulos: olhem, vejam o que eu estou vendo, observem o que eu estou observando. E Jesus se move de íntima compaixão. Olhem, estão cansados, estão famintos, estão sedentos, estão aflitos, estão desanimados. Na verdade, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Por que o Senhor tem enchido o meu coração com essa palavra profética, irmãos? Que o momento em que nós estamos vivendo é um momento muito parecido com o momento em que Jesus estava pregando e ensinando. E essa palavra também é para os nossos dias, também é para esse tempo, e muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. O momento em que nós, irmãos, se nós levantarmos os nossos olhos, se nós observarmos o próximo, se nós observarmos aqueles que nos cercam, nós vamos perceber que da mesma forma nós vamos ver muitas pessoas cansadas, sim ou não? Muitas pessoas aflitas, muitas pessoas até desesperadas, angustiadas, ansiosas acerca do futuro, acerca da vida, acerca do que irá acontecer.
Muitas pessoas onde a ansiedade tem tomado conta de tal forma que tem se tornado uma tristeza, uma angústia e até depressão. Muitas pessoas cansadas e muitas pessoas também famintas, mas não sabem que estão famintas de Deus, e buscam em qualquer lugar, estão buscando apoio, estão buscando socorro, estão buscando uma direção, meio que perdidos. Sim ou não? O que será? O que eu posso fazer? Glória a Deus, você me ajuda aí na pregação. E o Senhor está dizendo para nós, tem discípulos do Senhor aqui nesta noite? Tem discípulos do Senhor aqui nesta noite, sim ou não? Aí o Senhor volta para nós e diz para nós discípulos: ei, levante os vossos olhos e observem, vejam, o campo está preparado, o campo está no ponto, está branco, a seara é grande. Existe uma multidão de pessoas a serem ganhas, existe uma multidão de pessoas a serem salvas, existe uma multidão de pessoas que o Senhor quer salvar e vai salvar em nome de Jesus. Amém? Porque o campo está preparado, está do jeito, irmãos. Irmãos, momentos mais propícios de levarem as pessoas ao conhecimento de Deus, não tenham dúvidas, é momento de dor, momento de sofrimento. É momento em que as pessoas percebem o quão limitados são. São esses momentos. Se você for pegar e estudar um pouquinho, os Estados Unidos, quando caiu aquelas torres gêmeas, os Estados Unidos, quando aquelas torres gêmeas foram abaladas, e de repente os camaradas perceberam que nem todo o seu dinheiro, nem toda a sua fortuna, e nem todo o seu poderio bélico, nem toda a sua inteligência, eles conseguiram prever aquele caos que aconteceu nesse período. Sabe o que aconteceu? As igrejas começaram a lotar novamente. Nossas igrejas não estão lotadas, porque o momento que nós estamos vivendo limitou isso também. E não deixa de ser uma estratégia, uma luta espiritual travada que nós estamos. Porque o maior interessado de que as pessoas conheçam a Deus é o próprio Deus. Mas existe alguém também muito interessado de que as pessoas não conheçam a Deus. Então, em momentos de dor, em momentos de luta, em momentos de angústia, em momentos de luta, de batalha, de aflição, as pessoas têm uma tendência natural a buscarem um abrigo, a buscarem um socorro, a buscarem uma resposta. E elas saem desesperadas. E a porta que ela encontrar aberta dizendo que tem uma resposta, elas entram. E onde está a igreja neste momento? Eu não estou falando da igreja, instituição aqui. Estou falando de igreja, eu e você, corpo de Cristo. Onde está a igreja do Senhor? O Senhor está dizendo: ei, levante os olhos, os campos estão preparados. Ei, levante os olhos, os campos estão prontos para a colheita. Talvez você está orando, pedindo para Deus te curar, para Deus te libertar, para Deus fazer alguma coisa. E Deus vai até fazer isso. Mas o Senhor quer que você levante os olhos, porque Ele quer usar você para salvar vidas. O Senhor quer usar você para salvar o perdido, para ganhar essas pessoas que se encontram aflitas, para que eles possam ter, em o nome de Jesus, a paz que nós temos, a alegria que nós temos, que é fruto da salvação em Cristo Jesus. Os campos estão prontos, irmãos. E quando Jesus diz assim que os campos estão prontos, é muito importante que a gente entenda uma verdade. Quem já trabalhou na roça aqui? Deixa eu ver, Admiro, nós já trabalhamos. Eu trabalhei pouco, eu trabalhei um pouquinho. Jesus amado, é só a graça de Deus trabalhar na roça. Trabalhou, varão? Quem já trabalhou na roça aqui? Deixa eu ver, aleluia. Só tem gente da cidade, bendito seja. Tem uns do campo aqui, glória a Jesus. Quem já trabalhou na roça sabe que é o tempo de plantar e também é o tempo de colher. Amém? E quando chega o tempo de colher, é necessário que seja colhido os frutos. Porque se os frutos não forem colhidos no tempo devido, eles também se perdem. Eles perecem. Eles estragam. Então, quando o Senhor fala que os campos estão prontos, o Senhor está falando da urgência.
da urgência que é necessário que sejam levantados ceifeiros para ir e colher, para que esses frutos eles não pereçam, eles não morram sem serem alcançados pelo Senhor. O camarada pode plantar uma grande roça e tá lá, vai dar muito feijão esse ano, e deu muito feijão, mas se no tempo da colheita ele não for lá colher, aquele feijão vai apodrecer, o milho vai estragar. Então é necessário colher, mas onde estão os trabalhadores? Onde estão os ceifeiros? Onde estão os que se importam com o que Deus se importa? Esse texto eu vejo duas verdades. Jesus dizendo: os campos estão prontos, mas os ceifeiros também são poucos. Uma triste verdade, irmãos. Os campos estão prontos, mas os ceifeiros também são poucos. E a pergunta do Senhor, pergunta que eu fiz ao Senhor, e que nós vamos estar meditando é: por que os ceifeiros são poucos? Só que nós temos quantos ceifeiros nesta noite? É bem verdade, irmãos, isso é bem verdade, que Deus nunca precisou de muitos para realizar grandes milagres. Deus nunca precisou de muitos. Deus, quando decide fazer, Ele faz, Ele realiza. Mas é importante entendermos que Deus escolheu a igreja, chamou a igreja para um propósito, a igreja na sua totalidade. Todos nós fomos chamados com um propósito. Na nova aliança, todos nós fomos feitos reinos e sacerdotes de Deus. Então, para cada um de nós é muito importante. Então, Jesus vem e diz assim: mas os ceifeiros são poucos. Agora, por que os ceifeiros são poucos? Fala assim comigo: pastor, por que os ceifeiros são poucos? Porque são poucos aqueles que estão dispostos a deixarem tudo para seguirem a voz do Senhor. Anota isso na tábua do seu coração. Por que os ceifeiros são poucos? Por que os trabalhadores são poucos? Porque infelizmente ainda são muito poucos aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para seguir a voz do Senhor. Temos pai como? Temos Abraão como? Pai. Temos Abraão como? E o que Abraão fez? Um dia ele ouviu a voz do Senhor, assim como eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor nesta noite. Assim como nós temos tido a oportunidade de ouvir a voz do Senhor muitas vezes. E nesse último mês, então, o Senhor tem falado muito conosco acerca dessa palavra. E eu quero que essa palavra realmente seja massificada até entrar no nosso coração, até entrar na nossa alma, no nosso espírito, e começar a conduzir as nossas atitudes, as nossas ações. São poucos aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. Essa geração não quer abrir mão de absolutamente nada, ela quer, na verdade, tudo. Menos a Deus, menos seguir a voz de Deus. Eles querem tudo que Deus pode dar, mas não querem tudo que Deus está, não querem fazer tudo que Deus está pedindo. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz para Abraão: Abraão, eu quero que você saia da sua casa, eu quero que você deixe a sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para um propósito, e esse mesmo propósito repousa sobre as nossas vidas, como o Luciano disse aqui na sua oração. A nossa família, em nome de Jesus, repousa sobre nós a mesma bênção, a mesma unção e o mesmo chamado que repousava sobre Abraão. Nós somos a descendência de Abraão, nós somos os filhos de Abraão pela fé. Deus não chamou Abraão simplesmente para ir para uma terra.
A terra era apenas os meios e os recursos que Deus daria para que o verdadeiro propósito se cumprisse. Qual que era o verdadeiro propósito? Abraão, eu quero me fazer conhecido na terra. Eu quero que todas as famílias da terra sejam benditas através da sua vida. Através da sua família, todas as famílias da terra serão benditas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, através da sua família. A família do seu vizinho será bendita, a família do vizinho da direita, da esquerda, da frente e da trás, de onde nós passarmos. Esse é o propósito de Deus. A nossa família como uma vitrine da glória de Deus. Deus chamou Abraão para isso, e Deus nos escolheu e nos chamou para isso. Só que para se cumprir na vida de Abraão, esse que é um exemplo de fé para todos nós, o pai da fé, ele teve que deixar tudo. Deixar tudo, deixa a sua casa, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu quero que você seja conduzido pela minha palavra, eu quero que você seja conduzido pela minha voz. Hoje alguns até dizem assim: eu quero ser um obreiro, eu quero ser um ganhador de alma. Até dizem da boca para fora, mas todas as vezes que lhe é pedido para deixar algo, é incapaz de deixar. Amam mais a este mundo do que a Deus. Amam mais muitas vezes as bênçãos que Deus dá do que o próprio Deus. As bênçãos que Deus deu começam a se tornar maldição em suas vidas. É interessante que nós vemos o chamado de Deus na vida de Pedro. E como foi o chamado de Deus, de Jesus na vida de Pedro? Vocês lembram da história? Pedro e seu irmão haviam pescado a noite toda. Na verdade, eles haviam jogado a rede a noite toda e não haviam pescado absolutamente nada. Pescadores profissionais naquele dia não pegaram nada, e agora estava de manhã, eles estavam lavando as redes para guardar as suas redes, porque naquele dia eles não conseguiram pegar nem um lambari. Lá no Ceará a gente chama piaba, que é lambari, não conseguiram pegar nem uma piaba para levar para dentro de casa. Nada, e eles estavam lavando as redes. Então Jesus chega e ali percebe eles, pede permissão para entrar no barco, aleluia. E diz para Pedro: olha, vamos para a margem, só um pouquinho. E do barco começa a ensinar as multidões que estavam na praia. E ele começa a ensinar do barco de Pedro, que havia pescado, passado a noite não havia pegado nada. E depois que ele ensinou, como se dissesse assim, né? Pedro, você me emprestou seu barco, nada que você faz por mim fica em vão. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Fala assim comigo: ninguém ganha de Deus no dar. Pedro emprestou o barco dele para Jesus. Jesus usou o barco para cumprir os seus planos, os seus propósitos de ensinar, aleluia. Ceda tudo que Deus tem confiado a você para um propósito maior de ensinar o reino de Deus. Depois que Jesus ensinou, sabe o que Jesus fez? Diz para Pedro: Pedro, agora eu quero que você lance a rede, mas lança do lado direito ali, lança ali. Pedro demonstrou uma humildade muito grande naquele momento, talvez por educação, ou ficou impactado com o ensinamento de Jesus, o que Jesus acabara de ensinar ali, e ele diz para o Senhor: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas segundo a sua palavra, nós vamos fazer mais uma vez. Mas nós já fizemos tudo direitinho, tá? Nós já pescamos a noite toda, mas segundo a sua palavra, fala assim comigo: segundo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, eu sempre serei bem-sucedido, porque eu não estou vivendo a minha vontade, estou vivendo a vontade de Deus, porque eu não estou fazendo o meu querer, estou fazendo o querer de Deus. Pedro lança ali, eles pegaram tanto peixe, que o barco dele começou a afundar. Quando o barco dele começa a afundar, ele começa a gritar para os outros companheiros: ei, vem com seus barcos assim também. E assim, irmãos, vai ser em nome de Jesus nesse ano de 2021 que vai entrar, em nome de Deus. Será tanta pescaria, tanta colheita, está linkado os dois aí, que nós vamos ter que chamar pessoas para ajudar
a levar para a terra aquele tanto de peixe. Almas. Eles pegam aqueles peixes, quando trazem para margens, eram muito peixe. Pedro fica admirado. Jesus volta para eles e diz assim: Pedro, vem. O Senhor está te chamando hoje. Todos nós que já tivemos experiências com Deus, milagres tremendos, o Senhor vai dizer: olha, Pedro, eu quero te levar para um outro nível. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de almas. Por quê? Porque os campos estão prontos para a colheita. A Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, fala comigo, deixando tudo. Fala com mais convicção, deixando tudo. Pescaria, irmãos, que era o equivalente ao que eles pescavam em um ano, eles pescaram em um dia. Deixou tudo e passou a seguir Jesus, a palavra de Jesus. Sabe por que está faltando? Sabe por que os ceifeiros são poucos? Porque são poucos aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para seguir a Jesus. São muito poucos. Na verdade, quando são colocados entre deixar algo, preferem o algo do que o Senhor. Preferem uma amizade do que o Senhor. Preferem às vezes um relacionamento que Deus já mandou dizer: deixa esse negócio de lado, do que o Senhor. Deus está dizendo: vem para cá, eu quero te levar para um outro nível. Eu quero te levar, eu quero fazer algo na sua vida que é muito mais tremendo. A Lidiane falou aqui que nesse ano nós aprendemos também a dar valor àquilo que, a entender o verdadeiro valor das coisas, aquilo que não tem preço, aquilo que o dinheiro não compra. E é justamente isso, irmãos. Almas não tem como o dinheiro comprar. A Bíblia diz que não foi com ouro nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por herança nós recebemos dos nossos pais, mas foi com o sangue precioso de Cristo. E o Senhor está nos chamando a ter essa visão, de ver o quão valioso, o quão precioso é a alma do perdido. Mas tem gente que, não, eu até ia, Senhor, mas o Senhor acabou de me dar esse tanto de peixe, deixa eu curtir meus peixes primeiro. Ah, Senhor, mas tem gente, irmãos, que recebeu empresa de Deus, aleluia. Deus deu. Deus trouxe a existência o que não existia, abriu os céus, porque Deus não tem dificuldade nenhuma de trazer à existência o que não existe para abençoar o céu, sim ou não? Deus deu, Deus quem fez. E hoje essa empresa é empecilho para a pessoa abandonou o chamado, a pessoa abandonou o arado, a pessoa abandonou aquilo que Deus confiou em suas mãos. Por quê? Por causa dos peixes. Pedro não. Pedro, quando ouviu a voz do Senhor, ele deixou tudo para trás, irmãos. O que eu quero dizer nesta noite? Não estou dizendo que é para você abrir mão disso. Estou dizendo para você entender que ouvir a palavra do Senhor, isso tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. O grande problema é que essa geração tem colocado valor em coisas. As coisas estão valendo mais do que o Criador. As coisas estão valendo mais, aí não consegue deixar, a gente está apegado. Por quê? Porque os ceifeiros são poucos. Porque são os poucos que levantam seus olhos para olhar para a multidão. Segundo ponto. Primeiro, porque são poucos aqueles que estão dispostos a deixar alguma coisa para seguir a Jesus. Deixar alguma coisa ou deixar tudo. Paulo ele é magnífico. Paulo, camarada, diz assim: eu considerei toda a minha história, eu considerei tudo que eu tinha como refúgio, como sem valor.
comparado com a excelência de conhecer Jesus, de conhecer a sua vontade, de viver a sua vontade, deixando as coisas que para trás ficam, deixei para trás. Agora eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o Senhor, eu prossigo para Cristo. E a minha oração nesta noite, em nome de Jesus, é que o Senhor desperte aqui, que aquela paixão pelo Senhor, que aquela paixão volte, aquele fogo, aquela coisa, irmãos, que os olhos queimam, que o coração arde, que te impulsiona e você não sabe de onde vem, é o Espírito Santo te enchendo, e isso vai voltar a queimar em nome de Jesus. Quando Abraão ouviu a voz, ele foi. Quando Pedro ouviu a voz, ele foi. E em nome de Jesus, nós também estamos indo. 2021 nós estamos indo em nome de Jesus, amém? Vamos falar profeticamente, eu estou indo. Nós vamos, Senhor, fazer a sua vontade. Nós vamos, Senhor, fazer o seu querer. Não vou perder oportunidades. Senhor, não vou deixar mais que nada, nem ninguém me impeça de fazer a sua vontade. Por que que os trabalhadores são poucos? Porque são os poucos os que levantam os olhos para olhar as multidões. Estão olhando para si mesmo, amando mais a sua própria vida do que a Cristo. É tão interessante. Quando os discípulos chegam para Jesus, Jesus diz, eles chegam para Jesus ali naquele encontro com a mulher samaritana, e eles trazem o pão. Jesus come, Jesus não, eu tenho uma fome que vocês ainda não conhecem. Eu tenho uma fome que vocês ainda não conhecem. Olha, já eram discípulos, mas não entendiam. Eu tenho uma fome que vocês ainda não conhecem. E os discípulos insistem novamente para ele comer. Não, vocês não entenderam. Levantem os olhos e olhem para os campos. Os discípulos, eles entendiam só aquilo daquilo que satisfazia eles mesmos até então. Estavam em processo, assim como nós também estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. Diga glória a Deus. Então Jesus manda eles levantarem os olhos, e é justamente isso que nós precisamos fazer, irmãos, tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos do nosso umbigo, tirar os olhos da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, tirar os olhos, sabe? Às vezes a gente fala que, Jesus está no centro, mas não é verdade, não é verdade. As nossas ações são diferentes daquilo que nós profetizamos, porque todas as vezes que confronta a nossa vontade, a gente vê que na verdade quem está no centro é a gente, que a gente está olhando para nós. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa forma. Não conseguem levantar os olhos. Esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos azuis. Esse tempo que nós estamos vivendo não deixa de ser uma guerra espiritual, onde se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos fechar ainda mais e perder completamente a empatia, a capacidade de se preocupar com o próximo. Esse distanciamento, esse isolamento, nos tornando ilhas. E o Senhor está dizendo, levante os olhos. Levante os olhos e veja. Levante os olhos. Talvez você tenha orado muito pelas suas necessidades. Talvez você tenha orado muito pelos seus próprios sonhos. Não que isso seja errado. Orar pelas nossas necessidades, o próprio Senhor Jesus nos ensina. O problema é quando agora, irmãos, só as nossas necessidades são apresentadas diante de Deus. Tem um problema sério. Um problema muito sério. Quando nas nossas orações já não tem mais a oração pelo próximo, já não tem mais a oração pelo perdido. Sabe o que é isso? Os poços que foram abertos por Abraão, pastor, que o senhor pregou no domingo, os inimigos vieram e entulharam. Os princípios que foram estabelecidos
e que precisava passar de geração em geração. Os inimigos vieram e entulharam, irmãos, o inimigo tem vindo e tem entulhado os princípios de Deus nas nossas vidas. Os valores estão sendo entulhado, entupido. Você escuta muito, nesse ano agora, o importante é você ser feliz, eu vou ser feliz. É sempre o eu, né? É sempre o eu. Interessante que quem foi lá, vamos desentulhar os poços. Isaac. Em nome de Jesus, a gente precisa desentulhar os poços, irmãos. Sabe por quê? Existem rios de águas vivas que precisam voltar a fluir. Existem rios de águas vivas. Quem crê no Senhor Jesus, como quem crê nas Escrituras, quem crê no Senhor, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Mas é necessário começar a tirar essas coisas, irmãos, que não procedem de Deus. Todo egoísmo, egocentrismo, todo eu, todo homem no centro, a vaidade. Existe uma necessidade muito grande hoje até de bajulação. Isso tem que cair por terra, em nome de Jesus, porque os campos estão prontos, e o Senhor está dizendo, olha, poucos são ceifeiros, mas Ele vai levantar os ceifeiros, porque Ele disse para nós, rogai ao dono da seara que levante ceifeiros. Onde estão aqueles que vão rogar, que vão orar? Eu quero falar do terceiro ponto, para daqui a pouco a gente começar a orar. Nós vamos orar hoje. Por que está faltando? Por que os ceifeiros são poucos? Primeiro, porque são poucos aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Segundo, porque muitos continuam olhando para si mesmos, não conseguem levantar os seus olhos e ter uma visão macro, uma visão do todo. Não conseguem levantar os seus olhos para a vontade de Deus, para o direcionamento de Deus. E o terceiro ponto, porque são poucos os que se deixam moldar para o serviço. Tem alguém anotando? Porque são poucos os que se deixam moldar para o serviço. O interessante é que quando Jesus fala de campo, estava falando da ceifa, estava falando da colheita do trigo. E o que era utilizado para a ferramenta que era utilizada para a colheita da época? Uma foice. E como que essa foice deveria ser? Ela deveria ter um formato, tá? Onde era utilizado para colher, para cortar. Só que para essa foice chegar nesse formato, era necessário que um bastão de ferro fosse levado no fogo, na fornalha. Oh, glória a Deus! 2020, irmão, Deus nos levou, aleluia. Deus tanto está preparando os campos, como está preparando as foices. Vou falar de novo. Deus está tanto preparando o campo, como também preparando as foices. Colocando a gente no formato, não é à toa que Paulo diz, não vos conformeis com este século, não tenham a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, o Senhor, para usar os ceifeiros, Ele vai pegar e vai colocar na forma dele. Porque ninguém vai se converter a um evangelho, irmãos, que é pregado por pessoas que vivem da mesma forma do mundo ou pior do que eles. Deus vai colocar na forma. E como que era? Pegava um ferro, aí colocava na fornalha. E ali aí esquentava. Oh, glória a Deus. Eu chamo da fornalha da aflição. E ali esquentava. Depois que esquentava aquele bastão de ferro, pegava, colocava ele sobre uma bigorna, e ali pegava um outro, uma marreta, um martelo, e começava a bater. Depois da fornalha começava a bater. Pá! 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 E ali vai dando forma. Só que ali o ferro começava a esfriar, começava a ficar duro. Aí já não ia pegando mais forma. Aí você está batendo, mas não está dando forma. O que o camarada faz? Pega aquele ferro e bota no fogo de novo. Eu preciso amolecer esse ferro.
Porque para ser moldado por Deus eu preciso ser maleável. E para ser maleável, irmão, tem gente que é só no fogo mesmo. Só no fogo, para quebrar. Aí bota no fogo de novo. Aí na hora que tá pegando fogo ali, volta e marreta de novo. E pá, e pá, e pá. Aí vai dando a forma, vai dando a forma. Só que aí começa a ficar duro de novo. Oh, crente, aleluia. Oh, Jesus, bate em mim, Jesus, que eu preciso. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes é advertido e endurece a sua cerviz, vai chegar um momento que será quebrantado sem que haja cura. Que não chegue esse momento nas nossas vidas. Quem é que muitas vezes é advertido? A igreja, não é o ímpio. A igreja que escuta a mensagem, irmão, de dia, de noite. Só que muitas vezes começa a endurecer o coração. Endurece o coração de tal jeito que não consegue mais receber a palavra de Deus. Só que Deus não desiste de nós. Ele vai levar na fornalha. E vai dando forma. Esse ano, irmão, glória a Jesus. Esse ano foi pauleira. Sim ou não? Esse ano foi. Esse ano foi uma benção. Está sendo uma benção. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor estava colocando a gente na fornalha e dando umas batidinhas também para colocar a gente do jeito que Ele quer. Um coração mais quebrantado, um coração mais contrito, um coração mais disposto a obedecer. Pastor, eu não gosto desse da fornalha não. Eu gosto daquela passagem do oleiro com o barro, né? O barro quebra, ali parece que é mais suave. Né? Ali parece que é mais legal, coloca a mãozinha por dentro, e aleluia. Vamos falar do barro, então vamos falar do barro. O barro, antes de ir também para aquela mesa, ele é pisado. O barro, para ser primeiro naquela mesa, ele é pisado. Na olaria de Deus, ele é amassado. Para depois chegar lá. E lá ainda fica, na mão de Deus, sendo moldado, segundo a vontade de Deus. O grande problema, sabe o que é? É que a gente muitas vezes não aceita ser moldado segundo a vontade de Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. É aqui nesse momento, irmãos, que muitos acabam desistindo, muitos acabam abrindo mão. Deus não está desistindo, mas a pessoa abre mão, a pessoa se distancia, porque não aceita ser moldada, não aceita ser trabalhada, não aceita ser direcionado. Quer fazer, mas quer fazer do jeito dele. Quer fazer, mas quer fazer no tempo dele. Quer fazer, mas quer fazer segundo a sua própria inteligência, segundo o seu próprio conhecimento, segundo aquilo que ele acha que é o certo. Aí não aceita ser pá. Isso para ele machuca. Isso para ele dói. Isso para ele afronta a sua dignidade enquanto homem, enquanto mulher. E aí preferem sair dali da mão do Senhor do que continuar sendo moldado. Quantos obreiros, irmãos, nas primeiras marteladinhas desistem? Quantos obreiros nas primeiras aflições desistiram? E às vezes, irmãos, nós estamos sendo provados e nem sabemos. Quantas pessoas deixaram de seguir a Jesus por causa de uma palavra? Abriram mão do seu chamado. Por causa de uma palavra. Ótimo. Uma palavra dita pelo pastor. Ou não dita pelo pastor. Uma palavra que não foi dita. Aquele aplauso que gostaria de ter. Aquela honra que deveria ter sido colocada.
Não aceitaram o direcionamento daquele que foi colocado como pastor de suas vidas, que vela pelas suas vidas. Desistiram. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, levante a cabeça. Os campos estão prontos, eu chamei você. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus chamou você. Deus, fala assim para ele: Deus tem uma grande obra na sua vida. Uma grande obra na sua vida. Se deixe moldar. Tire esse orgulho. Vai lá e pede perdão. Tire esse orgulho, vai lá e se humilha diante, se coloca à disposição. Vai lá e se submete em obediência, mesmo não concordando, mas você obedece. A verdadeira obediência não é demonstrada quando eu concordo, irmão. A verdadeira obediência é demonstrada quando eu não concordo. Eu não concordo, mas eu obedeço. Eu ainda não estou entendendo esse mistério, não, mas eu vou me submeter. Isso é se deixar moldar, isso é se deixar trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: olha, os campos estão prontos, e grande é a ceifa. O Senhor está dizendo: olha, tem uma grande colheita aí, irmãos, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor diz: grande é a ceifa, grande será a colheita, grande, grande. E em nome de Jesus eu oro para que essa igreja, todos nós que aqui estamos, mesmo você que não faz parte desse ministério, veio hoje aqui, mas faz parte de um outro, lá você vai ser um agente, um grande instrumento usado por Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. Grande é a colheita, mas poucos são ceifeiros. Vamos mudar essa história em nome de Jesus? E como é que a gente muda? Orando. O Senhor Jesus: olha, grande é a ceifa, grande é a colheita, os campos estão prontos, mas são poucos os ceifeiros. Irmãos, Deus decidiu. É muito importante que a gente entenda isso. Deus decidiu fazer através de nós. Hoje eu coloquei os meninos, os discípulos. Vocês perceberam? Os discípulos que estão na segunda-feira com a gente. Falei com eles: vocês vão fazer a abertura, vocês vão orar pelas famílias, vocês vão consagrar as ofertas, sabe? Porque Deus usa pessoas simples, não pessoas gabaritadas, capacitadíssimas, instruídas, não. Deus usa, sabe quem? Quem diz assim: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está chamando, eu estou aqui. Na simplicidade, em nome de Jesus. Vamos ganhar almas esse ano que vem. Tem uma coisa: muitas pessoas foram colhidas pelo Senhor, né? Foram levadas e foram para o céu, experimentaram a morte e foram para o céu. Mas nesse período de pandemia, muitas pessoas morreram sem Cristo, irmãos. Muitas pessoas também morreram sem Cristo. Onde está a igreja? Onde estava a igreja? Onde nós estamos? Buscando títulos? Cargos? Cargo não faz nada, irmão. Cargo não faz nada. Nada. Gente, muitas pessoas ainda serão ceifadas. E agora eu estou dizendo de morte, nesse ano de 2021. Se o meu vizinho, de repente, a morte chega lá, eu já falei de Jesus para ele. Eu já dei a oportunidade para ele. Se os meus amigos, se algum da faculdade, de repente, eu já falei para eles. Ministério de Louvor, sobe aqui. Eu quero que vocês cantem aquela música novamente, dos campos.
Olha para vocês verem. No versículo 38, Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Temos trabalhadores aqui? Temos trabalhadores aqui, sim ou não? Aí no capítulo 10, versículo 1, ele continua dizendo, aí Jesus chamou seus discípulos e disse assim: agora vão. Ele deu autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Aqueles que se colocam à disposição, Deus dá autoridade. Aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas já que o Senhor me escolheu, eu estou aqui, eu vou. O Senhor deu autoridade para orar em nome de Jesus e os céus se abrirem, para orar em nome de Jesus, relacionamentos serem restaurados para a glória de Deus, orar em nome de Jesus, os enfermos serem curados, vidas terem o conhecimento de Cristo. Nós estamos aqui para isso. E sabe, as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, como tem sido. Para de buscar as outras coisas e esquecer do verdadeiro propósito. A Bíblia diz, irmãos, que as outras coisas, elas vão nos alcançar. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou perdendo a oportunidade do meu trabalho, junto aos meus clientes, junto aos meus funcionários, junto ao meu chefe, meu gerente, seja quem for, eu não perca a oportunidade de falar de Jesus, de refletir Jesus, de trazer uma palavra de paz, de direcionamento. Eu vivo isso. Aí o que vai acontecer? As outras coisas. Aí sabe o que o inimigo fez com essa geração? Jogou tanto entulho, que essa geração se esqueceu disso e vive correndo atrás das outras coisas. Coisas que Deus diz certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. As outras coisas vos serão acrescentadas. Mas aí nós estamos morrendo pelas outras coisas, morrendo literalmente pelas outras coisas. E quando muitas vezes palavras como essa já não queimam mais, mas vai voltar a queimar em nome de Jesus. Vai voltar a queimar. Coloca a letra da música também. Eu quero que vocês meditem nessa letra e depois nós vamos orar. Amém? Depois nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Por favor. Quem diz bem que sou
Aleluia. Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, ó Deus, reunidos em Tua presença, gratos ao Senhor, ó Deus, por todos os feitos e maravilhas que o Senhor nos tem proporcionado. E o Senhor nos chama, Senhor, nos chama a uma responsabilidade. O Senhor confiou a nós, Senhor, a colheita desses dias. Quem sabe, Senhor, essa não seja a colheita dos últimos dias. Os sinais estão aí, Senhor. Nós temos visto, Senhor, se cumprir a sua palavra. Meu Deus, e o Senhor nos chama nesta noite para entrarmos nesse ano, Senhor, com esse senso de responsabilidade queimando em nossos corações. Meu Deus, eu oro ao Senhor clamando por Tua misericórdia, clamando, ó Deus, pelo Teu perdão. Meu Deus, por, de certa forma, ser responsável pelo número tão reduzido, Senhor, de ceifeiros. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, quando o egoísmo, quando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos falaram, Senhor, mais alto, e tem falado mais alto, tem gritado, Senhor, e tem guiado as nossas decisões, os nossos caminhos, mais do que o Senhor. Mas que o Senhor mude essa história, que o Senhor mude este quadro, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, se necessário for, nós entendemos que todos estão sujeitos, Senhor, a serem levados por este mundo, pelas coisas deste mundo. O próprio Pedro, Senhor, que num determinado momento largou tudo e o seguiu, em um momento de luta e aflição, Senhor, ele voltou à pescaria, mas o Senhor foi lá, e o Senhor veio aqui nesta noite, Senhor, para nos despertar em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos desperte e nos levante como o Senhor levantou Pedro, Senhor, um homem simples, mas que quando estava cheio do Espírito Santo, abria a boca e multidões se rendiam ao Senhor. Senhor, eu oro ao Senhor, mais do que ouro, mais do que prata, que neste ano que está por vir, que o Senhor nos dê alma. Meu Deus, mais do que casa, mais do que carro, mais do que bens, que o Senhor nos dê alma. Meu Deus, que volte a queimar em nossos corações, ó Deus, a paixão pelos perdidos. Isso é possível, Espírito Santo, se o Senhor acender a chama em nós. Se o Senhor vier e acender essa chama, e essa é a minha oração nesta noite. O Senhor disse, meu Deus, o Senhor nos revela o segredo de como mudar esse quadro, é rogando ao Pai, rogando ao Senhor, o dono da colheita, pois o maior interessado, Senhor, em que essas vidas sejam ganhas é o próprio Senhor. E eu oro ao Senhor que o Senhor levante aqui homens, mulheres, jovens, crianças, cheias do Espírito Santo, Senhor, cheias de fogo novamente, que falem mais do Teu reino do que das coisas deste mundo, que amem mais ao Senhor do que um time de futebol, que amem mais ao Senhor do que uma profissão, que amem mais ao Senhor, que amem mais a Sua palavra, que amem mais a Ti, Senhor, do que tudo deste mundo, Senhor, em o nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, meu Deus. Ah, Senhor, faz aquilo que nós não podemos, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos, Senhor, em o nome de Jesus.
Eu oro ao Senhor, meu Deus, levante líderes aqui nesta casa, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Meu Deus, em nome de Jesus, para a edificação da tua igreja. Levante aqui, meu Deus, missionários que vão andar o mundo inteiro, Senhor. Vamos começar aqui na nossa vizinhança, na nossa cidade, mas vamos ganhar o mundo inteiro em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, eu oro ao Senhor, que se cumpra essa palavra profética, Senhor, como o Senhor sempre tem cumprido aquilo que o Senhor tem enchido os nossos corações, meu Deus. Tu sabes, Senhor, e nós oramos que o Senhor levante as peças, meu Deus, que o Senhor levante os vasos, meu Deus, para a edificação da tua casa, para a edificação do teu reino, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, e abençoo, meu Deus, que aqui se levante pessoas como Isaías que digam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou um instrumento usado em suas mãos, em nome de Jesus, amém? Bata palmas e glorifique a Jesus. E agora nós vamos fazer nossa contagem regressiva e depois fazer a nossa oração em 2021, nossa primeira oração. Aí as crianças que estão nas salinhas podem vir e ficar do lado dos papais, amém? Os irmãos, se quiserem agora, pode se colocar de pé. Quem for da família, pode juntar sim. Quem for da família, pode juntar, da própria família aí, glória a Jesus, amém? Vocês estão na unção, vocês estão no óleo. Junta aí com os familiares, o Ministério do Louvor fica aqui. Amor, sobe aqui no altar, você e o João, e o Isaac, glória a Jesus. Aleluia. Vem Isaac, vem Isaac. Vem missionário, aleluia. Vem, pega fogo. Aleluia. O João é o pastor, o Isaac é o missionário. Amém? Vem, Isaac. Glória a Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, esse ano a sua família será salva. Amém? Faz parte da colheita e da grande colheita. Fala assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Deus, Ele é muito bom para conosco. Muito bom. O fato de nós estarmos aqui nesta noite é sinal de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos muito a agradecer e dizer para o Senhor nesta noite: eu vou fazer minha oração, eu aprendi a fazer essa, eu vou fazer de novo. Senhor, não me deixe entrar 2021 se o Senhor não estiver comigo. E 2022 do mesmo jeito, não me deixa passar se o Senhor não estiver comigo. Eu quero ser guiado, eu quero ser conduzido pelo Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Primeiro vamos dizer assim: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque eu venci o 2020. Amém? Vamos fazer uma contagem regressiva agora. 10. Vai ter ali? Vai ter? Vocês fizeram? Vamos ver se dá. Chegou a hora. Prepare-se. 8, 3, 2, 1. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Vamos lá, tem mais alguma aí ainda? Glória a Jesus! Feche os teus olhos um instante, Pai. Nós te louvamos por este ano que se inicia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos começando este ano em Tua presença.
Estamos começando este ano adorando, exaltando, bendizendo, glorificando o único e verdadeiro Deus. Deus Santo, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, consagramos ao Senhor, meu Deus, este ano de 2021, que seja um ano, Senhor, em que nós sejamos usados pelo Senhor como nunca, na implantação do Teu reino, e ganhando almas para o Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a Tua igreja cresça mais e mais, em graça, em conhecimento, em sabedoria diante do Senhor. Meu Deus, que a nossa família, que a nossa casa seja, meu Deus, um reflexo da Sua glória, que através da nossa família, Senhor, todas as demais famílias sejam abençoadas, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor seja conosco, confirmando os nossos passos, Senhor, nos guiando, nos conduzindo, nos livrando, Senhor, de todo mal, que nenhuma arma forjada do inimigo, Senhor, prospere contra a nossa vida, prospere contra a nossa casa, prospere contra a nossa família, que nenhuma arma forjada do inimigo, Senhor, prospere contra a igreja do Senhor, a noiva gloriosa, adornada, meu Deus, contra os ceifeiros do Senhor, os ceifeiros desta hora, e quem sabe não seja, Senhor, os ceifeiros da última hora, pois o Senhor está às portas, Senhor, o Senhor está vindo, e nós oramos verdadeiramente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja, buscar a sua amada. Estamos, meu Deus, na expectativa, mas enquanto esse dia não chegar, nós fazemos um pacto com o Senhor nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, envia a nós, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Queremos ver, Senhor, vidas libertas, lares restaurados, pessoas curadas, salvas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor capacite os Seus pequenininhos, que o Senhor capacite os Seus valentes, aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui. Meu Deus, que uma vez mais o Senhor faça, como o Senhor fez no tempo da igreja primitiva, que esse tempo, Senhor, possamos desfrutar de uma grande colheita para o Senhor, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, aleluia. Feliz ano novo, feliz 2021, que o Senhor abençoe a todos. Rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Glória a Jesus. Um pequeno aviso, eu vou dar a bênção apostólica. Nesse domingo, nós não teremos o culto pela manhã. Teremos o culto só à noite, amém? Só às 19 horas. Nesse domingo, teremos o culto só às 19 horas, amém? Nós vamos deixar para servir a ceia no segundo domingo do mês, amém? Levante sua mão direita aos céus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito, sejam com todos. Vão em paz, que o Senhor nos abençoe, e um feliz 2021. Deus nos abençoe, vão em paz.